das coisas que acontecem aí dentro do centro de treinamento. Todo mundo aqui, acredito que entenda que o Flamengo é o melhor time do Brasil. Individualmente, é o time que tem mais jogadores que podem decidir uma partida a qualquer momento. Você é um deles. Mas eu imaginei que vocês tivessem um ano mais tranquilo, que vocês, em um determinado momento, fossem mais parecidos com o que foi o ano passado. Vocês já fizeram essa leitura? Assim, se você tivesse que pôr um xizinho numa prova, você acha que foi a mudança do treinador, a saída do Jesus para a chegada do Domi? Você acha que foi, de repente, um certo comodismo, sabe? Aquela coisa que acontece depois que vocês conquistam tudo o que vocês conquistaram? Foi a pandemia que traz uma perda física? Vocês já conseguiram fazer esse diagnóstico? Caio, sim, conseguimos. Bom, eu procuro ser o mais direto, assim, transparente possível e sou nas minhas avaliações. Te agradeço muito pelos elogios e reconhecimento também. Mas o que acontece? Eu, na minha opinião, acho que aconteceu foi que nós tivemos um ano fantástico com o Jorge Jesus e vencemos de uma forma. E depois, por algum tempo, acreditamos que íamos vencer da mesma forma. E isso não é possível, porque um treinador pode jogar no mesmo sistema, mas ele tem ideias diferentes. Então, isso tem que ser entendido. O Flamengo, é lógico, tem uma cobrança muito grande, uma responsabilidade constante, né? Pela exigência que tem, por ter um elenco tão qualificado como tem. Então, para as pessoas, bom, os jogadores estão ali, ótimos jogadores, tem que ganhar e acabou. E nem sempre é assim. Nós viemos desse trabalho com o Jorge Jesus, chegou outro treinador e, na minha opinião, todos nós, naquele momento, ficamos com as ideias, só que o Jorge Jesus não estava mais ali. E eu acho que nós tínhamos que encontrar uma nova forma de vencer. Talvez um ou outro jogador mudar de posição, algo acontecer, porque dessa forma eu acredito que nós perdemos há algum tempo, e aí responsabilizo tanto os jogadores e comissão técnica, os que estavam envolvidos, porque essa questão, na minha opinião, talvez atrasou um pouco, aí depois vem as decepções. E quando vem as decepções, tudo se torna mais difícil. E o futebol, ele, é claro, gira em torno da confiança, como você falou também, da personalidade, mas em alguns momentos não tem tempo de você se recuperar e acaba sendo eliminado de uma competição que você tinha totais condições de vencê-la. Eu acredito que isso aconteceu e aí vem a parte positiva. Eu acho que chegou um momento delicado que nós entendemos, pessoal, se taticamente não está perfeito como nós esperávamos, nós temos que competir. Né? Com o time que nós temos, conseguindo competir, em algum momento a parte técnica vai fazer a diferença. Nós nos acostumamos a dominar o jogo e durante alguns jogos nós não conseguíamos fazer isso. E isso às vezes incomodava, né? Justamente pelo fato de entender, passou, aquilo foi um outro momento, agora nós temos que vencer, mas de uma outra forma. Então essa situação ficou durante algum tempo, né, gerando um incômodo, e o Rogério teve um mérito muito grande de direcionar, né, as situações de uma outra forma e conseguir o mesmo resultado, que é vencer. Verão, deixa eu aproveitar isso aqui. Só o seguinte, Diego, você falou algumas coisas que são assim fundamentais, então me ocorre assim, não teve tabela entre Domi e vocês? Demorou para ter entre vocês e o Rogério? E às vezes eu fico ouvindo assim, o time do Flamengo, quando os jogadores começaram a jogar bem, o time melhorou. E aí não importa o técnico. Quando o time não estava jogando bem, a culpa era do técnico. Às vezes não tem essa dividida assim, que é meio estranho. Os caras não estão jogando bem. Não, o técnico aqui não sabe fazer. Aí começou a jogar bem. O time do Flamengo está jogando muito bem. Às vezes não é meio cruel esse negócio com o treinador? Vocês ficam só com a parte da comemoração? Bom, Kleber, eu acho que acontece muitas vezes isso. O meu pensamento em relação a essa situação é de que o treinador ele é fundamental no trabalho. Os jogadores, quando se cria uma liderança positiva dentro do elenco, ajuda muito a tomar qualquer decisão, a encontrar soluções para os problemas que acontecem. Isso é fato, mas não é fácil de criar. Hoje nós temos um grupo que já está juntos há alguns anos, jogadores que têm uma liderança natural, que já está há alguns anos juntos ali, e tudo isso facilita, faz com que todos falam a mesma língua, o mesmo idioma, apesar de ter
personalidades diferentes. O Domi fez uma ótima pessoa, um ótimo treinador, mas o que acontece é que existe uma diferença muito grande de um treinador europeu que chega para treinar o Flamengo depois de um ano fantástico que foi aquele. E eu entendo perfeitamente que aí existe a responsabilidade que eu tenho que dividir. Nós, jogadores, como eu falei, de vir de um ano que foi tudo maravilhoso e acreditar que vamos continuar vencendo daquela mesma forma com outro treinador. Então, nós temos a nossa responsabilidade. E o treinador que assumir, no caso, acreditando que assumindo aquele grupo, que as coisas iam acontecer também da forma como vinha acontecendo. E para acontecer daquele jeito, é lógico, era um trabalho diário e constante. As coisas não aconteciam de forma automática, então eu senti que o Domi quis respeitar aquilo que nós tínhamos vivido, então foi pouco a pouco colocando as ideias dele. Talvez quando ele chegasse diretamente e implementasse já suas ideias, teria uma dificuldade maior no começo e depois poderia ter sido diferente. Mas faço questão de ressaltar aqui o caráter, o profissionalismo do Domi. Eu acredito que ele assumiu a equipe num momento realmente delicado, mas se tratando de um clube da grandeza do Flamengo, terá sempre cobranças. Porém, analisando agora os fatos, né, eu acho que ele foi muito competente, mas esse tipo de situação acabou fazendo, né, com que a gente não alcançasse os nossos objetivos. Muito bom. Desculpa aí, velho. Imagina. Diego, boa noite, parabéns pelo título, parabéns pela carreira. E você é um cara que é protagonista nos times que joga já há muito tempo, né? Porque desde 2002, naquele Santos campeão brasileiro, você surgiu com 17 anos, você, Robinho, Renato, enfim, um grande time, mas você já coroa com 18. E você sendo protagonista e tendo os holofotes em cima de você desde muito cedo. E hoje a gente vive um outro momento em que você tem os holofotes em cima de você e tem a reação muito mais instantânea das redes sociais. E você fez essa transição ao longo da carreira, você começou numa época que isso não existia e convive com isso hoje. Na última quinta-feira, depois do título, você e o Gabigol até... Na verdade, você foi coadjuvante ali apareceu junto numa live do Gabigol, em que vocês desabafaram até contra jornalistas e contra críticos. Como é que é lidar com isso? Porque você também passou por um momento difícil no Flamengo, em que você era o cara mais cobrado, você era cobrado às vezes fisicamente, recebia ameaça até de agressão, mas nas redes sociais a galera caindo muito em cima. Como é que é lidar com isso? E fala um pouco sobre esse desabafo aí da quinta-feira. Muito obrigado. Ótima pergunta. Eu realmente faz parte da nossa profissão e a posição que eu ocupo no Flamengo desde que eu cheguei é realmente uma posição que requer de mim um posicionamento. E eu também não é da minha personalidade ficar muito em cima do muro, eu tenho que me posicionar dentro da verdade que eu vivo diariamente. Então, a cobrança ela sempre existiu de forma proporcional, eu posso dizer assim, comigo. Já vivi de tudo no Flamengo, já quase que agredido, ameaçado, meus familiares, muitas coisas que vocês acompanharam, que se tornou público e que realmente foi muito difícil para mim, mas que eu estava decidido a ir até o fim e a conquistar o tão sonhado título. E agora já são 8 títulos importantes aí com a camisa do Flamengo, mas foram decisões que eu tive que tomar bem forte, de recusar propostas quase que irrecusáveis para continuar vivendo esse sonho, né, que eu almejava. Em relação aos críticos, eu já fui criticado talvez por muitos de vocês que estão aqui aí agora, conversando comigo, porque é o trabalho de vocês e em alguns momentos eu mereci ser criticado pelo meu desempenho profissional e eu tenho que entender isso e nunca tive nenhum problema com jornalista em relação a isso. Eu acho que eu tenho amigos, aliás, jornalistas, o Galvão tem uma relação mais próxima, o Caio já tive junto algumas vezes, por exemplo. Então eu respeito muito a profissão de vocês. Agora existe um limite, e esse limite para mim é quando as pessoas atacam o teu caráter. E naquela situação que aconteceu em específico, né, o Vene Casagrande do jornal O Dia e o Diogo Dantas do jornal O Globo, que eles atacaram a parte do homem, do caráter.
Então, o que eu construí no Flamengo vai completar 5 anos, não foi por favor de ninguém e nem foi comprando ninguém para que tudo isso acontecesse. E depois daquela derrota para o Ceará, foi matérias muito pesadas, né? Como do tipo que eu me reunia com o treinador para decidir escalação, que eu mudava horário de treino para compromissos pessoais, que para ser escalado tinha que ser meu amigo, coisas desse tipo assim que para mim realmente eu nunca tinha respondido desde que eu cheguei no Flamengo, mas aquela situação eu acabei até fazendo um vídeo nas minhas redes sociais, porque eu não dependo de troféu, não dependo da vitória pela idade que eu tenho, graças a Deus eu posso falar aquilo que eu penso com respeito, e aqui eu estou fazendo um discurso pacífico, não é um discurso de ódio, mas eu tive que me posicionar naquela situação porque era algo muito grave de um jornalista que usava uma fonte, que eu sei que para vocês é algo importante, a fonte, mas e quando é algo quase que sagrado no meio do jornalismo, mas e quando um jornalista se esconde atrás de uma fonte para criar uma grande mentira, e ele assinando aquela matéria, ele passa a ser responsável por aquela fonte, né? E sendo que aquela fonte estava contando mentiras para ele, então ele assumindo aquilo, realmente ele se torna responsável.